Amém? Amém. Fecha seus olhos, vamos fazer uma oração para agradecer a Deus pela oportunidade que Deus concede para nós. Sempre na presença de Deus, sempre perto de Deus, porque a situação está complicada, cada vez ficando pior, mas Deus é Deus em todas as ocasiões. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos a Tua presença, o Teu nome. Fala conosco nessa noite. Perdoa as nossas falhas como igreja. Usa nossas vidas como instrumento nas Suas mãos. Nós precisamos da Sua presença, Senhor. Por isso nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Marcos, chega para cá. Irmão, quando o povo de Israel ficou 450 anos sendo escravizados lá no Egito. Só que havia uma promessa para eles que eles iam ser salvos, né? Deus fez uma promessa para Abraão falando que a descendência dele ia ser liberta. Assim também é para nós. Tem algumas coisas que escraviza a gente. Escravizar não é no tempo lá da Lei Áurea, que tinha lá a princesa Isabel que deu a carta de euforia para todo mundo, não é nada disso. Escravizar hoje é escravo da mentira, escravo da bebida, escravo das drogas, escravo da prostituição, escravo da preguiça, escravo de tudo. É Deus. Entendeu? E quando a pessoa ela se sente escravizada e ela não consegue vencer a dificuldade ou vencer o problema, né? Se não tiver uma salvação ou uma saída para isso daí, é perigoso a pessoa morrer nessa situação. Então, para cumprir a promessa, né, que Deus havia feito para Abraão, Deus ele tinha os seus trâmites. Quais eram os trâmites de Deus? Deus usou uma pessoa chamada Moisés, para que Moisés fosse usado por Deus, para que Deus fosse lá e tirasse. Só que para Deus tirar o povo do Egito, teve todo um processo, não foi de qualquer maneira. A mesma coisa a gente. Para Deus tirar a gente do processo da escravidão, também vai ter um processo. E esse processo, muitas vezes, não é conforme a gente pensa, conforme a gente quer. Não é da maneira que a gente quer. Então, Deus, ele usa Moisés. E como que Deus usou Moisés? Por que Deus usou Moisés? Porque Moisés, no período, quando ele nasceu, o faraó fez uma perseguição, ele queria matar todos os meninos que tivessem menos de 2 anos. E Moisés era uma dessas crianças. Então, para escapar com vida, a irmã dele, chamada Miriam, colocou ele dentro de um cesto, passou betume nesse cesto para que não afundasse, para que não entrasse água. Colocou Moisés lá dentro desse cesto e desceu rio abaixo. E ela ia acompanhando o trajeto daquele cesto dentro d'água pela barranca do rio. A filha de Faraó estava tomando banho no rio e ela viu aquele cesto. Quando ela vê o cesto, ela vê que tinha um menino lá dentro. Era Moisés. Então, para Deus cumprir a promessa dele, Deus vai usar estratégias. Deus vai fazer planos para ajudar eu, para ajudar você, para ajudar todos nós. Deus sempre tem um propósito. Aí, menino recém-nascido, dentro do cesto, esse menino, ele tinha uma mãe, né? A mãe de Moisés, mas a mãe de Miriam. Ela ainda amamentava ele. E a filha de Faraó gostou do menino, bebezinho.
levou o menino para ela. Só que como ela não era mãe, ela não tinha como amamentar o menino, eles começaram a ver se lá no Egito, perto lá, tinha alguém que pudesse amamentar. Miriam falou, eu conheço uma pessoa que pode amamentar. Levou justamente a mãe de Moisés para amamentar ele. Então ela ia durante o dia, amamentava ele, voltava para casa, e ele cresceu dentro do palácio. Quando Deus quer fazer um plano na nossa vida, Ele vai trajando planos, processos. Deus não vai fazer de qualquer maneira. Aí Moisés foi crescendo dentro do palácio e vendo como que era o palácio, o que acontecia dentro do palácio. Um dia, ele estava junto com o pessoal, já tinha 40 anos, talvez menos do que alguns de nós aqui. Eu fiz 30 esses dias. Então, ele vê um soldado matando um hebreu. Moisés vai, compra a briga do hebreu e mata o soldado. O soldado estava batendo no hebreu, ele foi lá e comprou a briga, matou o cara. E para disfarçar, ele pegou e enterrou o cara. Lá, matou o cara e enterrou. Alguém viu. E para ele escapar com vida, o que ele faz? Foge para o deserto. Com 40 anos de idade, correndo, fugindo, para não ser morto, porque tinha matado um soldado, ele pega e foge para o deserto. Ele fica 40 anos no deserto. 40 anos. Ele fica lá no deserto, cuidando das ovelhas de um homem chamado Jetro, que veio a ser sogro dele, que ele casou com a mulher, a filha dele. E um dia ele está lá no deserto, cuidando das ovelhas do Jetro. No deserto, durante o dia, é muito calor. Então a sarça, ela pega fogo sozinha no deserto. À noite é um frio de quase 15 graus abaixo de zero. Tanto é que quando o povo sai do Egito, para eles não pararem no caminho, durante a noite Deus faz uma coluna de fogo, que é para aquecer eles, para eles andarem. E de dia, para eles continuam andando, não pararem, Deus faz uma nuvem, uma coluna de nuvem. Para eles não pararem, para eles continuam andando. Porque de dia é muito calor, e de noite é muito frio. E aí, Moisés olha e ele vê a sarça pegando fogo. Ele olha, é normal, era uma coisa comum na época. Só que quando ele olha de novo, e olha outra vez, a sarça está queimando, mas não está virando cinza. É a mesma coisa que você colocar fogo num papel, o papel queima e não vira cinza, não tem cinza. Aí Moisés presta atenção naquele negócio. Ixi, né? Talvez ele falou, né? Ixi, está pegando fogo, mas não está queimando, não está tendo cinza. E ele então, curioso, ele vai ver o que está acontecendo. Quando ele chega próximo daquela sarça que estava pegando fogo, Deus fala com ele, opa, para aí. Tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar aqui é santo. E quando ele fala isso, Moisés tira a sandália dos pés, porque é um lugar santo. Deus fala assim, Moisés, você vai livrar o povo de Israel, que não era Israel ainda, mas vai livrar o povo hebreu lá da escravidão. Moisés, ele tinha um problema muito sério, ele era gago. Ele não falava eloquente que nem Wagner. Ele não tinha uma palavra, uma voz eloquente que nem o do Antônio. Ele era gago, tinha problema na dicção. Ele gaguejava. A voz dele não era a voz pomposa, que nem do Antônio, que nem do Wagner. Era gago. E ele
falou assim, mas como que eu vou fazer isso se eu tenho dificuldade para falar? Deus falou, não, peraí que eu vou levantar seu irmão vai junto. Qualquer coisa, seu irmão fala por ti que é Arão. A Bíblia diz que ele vai lá para falar com o faraó, para o faraó deixar o povo ir. Faraó não deixa. Deus falou, eu vou endurecer o coração dele, né, do faraó. A Bíblia diz que ele foi diversas vezes, mais de 10 vezes ele foi falar com o faraó. Porque o faraó não queria libertar o povo, deixar o povo ir. Porque o povo fazia tijolo. Para as construções, o povo fazia tijolo. Não é esse tijolo que você está vendo aqui, não. Era de palha. Era de palha, era uma coisa complicada. Então, o faraó não queria deixar o povo ir. Ele dificultou. Deus, então, envia pragas lá, 10 pragas. Para ver se o faraó deixava aí. Não deixou. Morreram os primogênitos. Mesmo assim, o faraó não queria deixar ir. Moisés, o cajado de Moisés que ele usava para cuidar das ovelhas, faz uma mágica lá, não Moisés, né? Os príncipes do rei da Faraó, os cajados dos caras viram cobra, a do Moisés também vira, e a do Moisés engole as cobras dos magos do Faraó. Para concluir, ele vai para sair para levar o povo, ele não quer deixar ir. Deus fala, não vai ficar nenhum, Moisés fala, não vai ficar nenhuma unha aqui. Ele falou, deixa aí os homens, deixa as mulheres. Moisés falou, não vai ficar ninguém. Então leva os homens e as mulheres e deixa as crianças. Não vai ficar ninguém. Então deixa as mulheres e as crianças irem e deixa os homens. Não vai ficar ninguém. Então deixa as mulheres, as crianças e os homens irem e deixa os animais. Não vai ficar nada. Vai todo mundo. E aí, então eles começam a andar. Começam a andar, sentindo a terra prometida. Para vocês terem uma ideia, era uma... É como se você pegasse essa pistinha aqui, ó, vai para Rio Claro. Pegar a pistinha aqui e vou para Rio Claro. Se você pegar essa pistinha reta e for para Rio Claro, até Rio Claro deve dar uns 12 quilômetros. Estou falando da cidade, estou falando ali perto da Tigre, ali dá 8 quilômetros, 7. Mais para lá, na cidade mesmo, vai dar uns 12. Se chegar na cidade. Então, se você pegar essa pista e você for nela reta, você vai chegar na cidade. Só que, o que Deus fez? Lá no meio desse povo tinha gente teimosa e tinha gente que murmurava. E por causa dos teimosos e por causa dos que murmuravam, em vez deles pegarem e irem reto, como fosse aí no Claro, que dá 8 km até no Cacareco, depois mais 4 para frente, Deus fez com que eles saíssem aqui, que era só pegar e reto, fosse lá em Ipeúna, para depois pegar Santa Maria da Serra, Piracicaba, pegar aquela pista lá, como chama? Uma pista que vai pescar lá? Falso São Tomás, para vir para Rio Claro. Isso. Vocês entenderam o que eu estou falando. Era só ir reto. Eles iam sair no caminho. Deus fez ele dar essas voltas todas, ou se ele pegar aqui, né? Em vez de por aqui sai em Araras. Se você pegar aqui por trás, aqui, ó, você vai sair em Araras, e em Araras você sai até em Leme por aqui, né? É por aqui por trás, que eu já fiz, sai até em Leme, em Araras. Então você quer ir para Rio Claro, em vez de pegar e ir reto, deixar de teimosia, deixar de murmurar, em vez de pegar e ir reto, Deus fez com que eles fossem para Rio Claro, mas fossem por aqui, fosse dar a volta, passar por Leme, perto de Pirassununga, para cair na Rio Claro. Por causa de quê? Dos teimosos e por causa dos que murmuravam. Existe uma coisa bíblica que a gente precisa aprender. Por causa de uma pessoa, pode parar todo o processo.
tiver uma pessoa que murmura, se tiver uma pessoa que reclama, se tiver uma pessoa que é teimoso, mas aqui não tem, só lá na África que tem. Por causa de uma pessoa, Deus para o processo. A Bíblia fala de um homem chamado Jonas. Falou assim, você vai para Nínive lá e tal. Quero que você vá para Nínive. Nínive era uma cidade de aproximadamente 120 mil habitantes. Os caras eram tão interessantes lá em Nínive que eles não sabiam discernir qual era a mão direita e qual era a mão esquerda. Então, fora do lado que ele estava. E Jonas era o profeta da época. Deus falou, você vai lá para Nínive, pregar lá. Só que o Jonas fez? Falou, o quê? Vou para Nínive, nada. Os caras não sabem a mão direita, a mão esquerda, não vou nada. Pegou e foi para outra cidade. Só que ele, para ir para outra cidade, entrou de gaiato no navio. Ou, entrou pelo canto. Entrou no navio, para que ninguém visse ele entrou na popa do navio, entrou lá no fundo do navio. Na popa não, como chama? Na popa é na frente, né? Lá no fundo do navio, quase no casco lá. No sabão. Sabão do navio, entrou lá por baixo. E ficou lá, escondido. A Bíblia diz que levantou-se uma tempestade muito grande. Por causa do Jonas, que estava lá no barco. Se tiver alguém que murmura no barco, perigoso afundar. E aí, os caras começam, para o barco não afundar, começam a jogar as coisas fora. Joga tudo fora. O barco fica leve, o barco não afundar. Tinha não sei quantas pessoas no barco. Então, para o barco não afundar, eles começam a jogar malas, joga tudo. A comida, tudo, joga tudo dentro do mar. E não para. Aí alguém diz assim, olha, está nessa situação aqui por causa de um. Tem um cara aqui que está desobediente, ele é teimoso, ele murmura, ele reclama de tudo. Por causa desse cara que está nessa situação aí. Aí eles tiram sortes e acabam em quem? No Jonas. Minha mãe mandou eu pegar esse gato. Então, o Jonas. Pegaram o Jonas falou, gente, é mesmo, eu sou eu mesmo. Né? Assumiu o erro, eu mesmo, eu sou culpado desse negócio tudo aí que está acontecendo. Pegaram o Jonas, jogaram o Jonas no mar. Tudo isso por causa de murmurador, por causa de reclamar, de pessoas que reclamam e por causa de pessoas que são teimosos. Vai para lá, é para lá. É para lá, não é para cá, é para lá. E aí jogaram o Jonas dentro do barco, dentro do rio, dentro do mar. O peixe passou e engoliu o Jonas. Por que eu estou falando isso? Uma situação inadequada de uma pessoa traz problema para toda a família. Uma pessoa sendo teimosa, sendo murmurador, e traz problema para toda a família. É, Deus. Jogou Jonas na baleia, passou lá o peixe grande, comeu para a gente que tem como baleia, levou Jonas, né, lá para onde ele devia ir. Acabou pregando, tá? Deus alcançou o que fazer. Os caras foram transformados, a vida dele está em Nínive. É caminhar reto. O povo murmura, o povo reclama, Deus faz eles dar a volta. 40 anos eles ficam lá. Só que quando eles chegam para atravessar, que estão caminhando, tem um mar na frente. Então na frente tem o mar, do lado tem montanhas, e atrás, Faraó, que desistiu de deixar o povo ir, que quer resgatar eles, fala, vamos atrás. Então na frente está o mar, eles chegaram no mar, a Bíblia fala que hora que era, chegaram no mar, montanha do lado de cá, montanha do lado de cá, e para cá não tinha como voltar, porque se volta para cá, o exército de Faraó, com seus cavaleiros, pegava todo mundo. Vamos ler na Bíblia aqui, por favor, quem está com a Bíblia aí? Qual que é? Êxodo.
capítulo 14. Então, olha aqui. Às vezes a gente chega numa situação da nossa vida que não tem saída. Não tem saída. Você olha para frente, é um mar. Você não sabe nadar. Você olha para trás, é as montanhas. Você não é alpinista. Você olha para trás e o menino está pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, como dizia o pessoal da roça. Aí olha aqui. Então, disse o Senhor a Moisés, que Moisés chegou no mar, falou assim, e agora? Esse monte de gente aqui, não vai fazer o quê? E Deus disse para ele, por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo, aos filhos de Israel, que marchem. Fala para eles marcharem, seguir em frente. Mas como vai seguir em frente se tem o mar, se do lado tem as montanhas? Olha que Deus fala para ele. E tu levanta a tua vara, que era o cajado dele, estende a tua mão sobre o mar e abre o mar, para que os filhos de Israel passem pelo mar, pelo meio do mar em seco. Deus falou que endureceu o coração de Qual Faraó. versículo, pastor? Versículo 11, 15. Pode 16. Tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e abre o mar. Essa foi a travessia do Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho. Só que, quando ele estende a mão, que o mar abre, que o povo começa a passar, ali está os teimosos, ali está os murmuradores, está tudo com ele. Eles atravessam o mar. Quando o último chega na terra seca lá, o exército de Faraó, que está vindo perseguindo eles, para poder resgatar o povo de novo, entra no mar. Aí Deus fala para Moisés, Moisés, a mesma vara que você pegou para abrir, agora você pega para fechar. Estende a sua mão de novo, toca com o seu cajado no mar, a água vai fechar e vai matar todos os cavaleiros e todos os cavalos de Faraó. Moisés, orientado por Deus, esperou os caras chegar no meio do mar aberto, né? Aquela estrada no meio do mar. Quando chegou todo mundo lá no meio, o mar matou todo mundo. Legal a gente ouvir isso aqui, né? Agora, se a gente for trazer isso para nós. Mas, pastor, por que seria legal escutar que é o que o pessoal está morrendo? Porque está perseguindo. Quem persegue quem é de Deus, morre. Ah, então tá certo. Deus não queria, Deus estava libertando eles, não queria que eles morressem. Pensava que o pessoal, gente boa, era o que estava morrendo. Não. Agora olha aqui. Trazendo isso para nós aqui, para a nossa vida. O que você tem na sua mão que você pode usar para abrir o caminho para você passar? Não tem nada. Uma chave. Né? Não tem nada que você pode falar. Mas o que Moisés usou para que ele pudesse bater? Era o cajado dele, que ele usava para cuidar das ovelhas, para apartar as ovelhas, tal. Então era um instrumento dele. Todos nós, nenhum, não tem algo na nossa vida que a gente faz de melhor, que chama-se talento. Jesus ele falou sobre a parábola dos talentos. Para um ele deu 5, para outro ele deu 3 e para outro ele deu 1. Todos nós temos. Ninguém pode falar que não tem nada aqui. A pergunta é, o que nós estamos fazendo com o talento que Deus deu para nós? Moisés, ele bateu no mar lá, para a água abrir, com o que ele tinha. É o cajado. Você vai conseguir vencer a dificuldade, o mar está na frente, o inimigo está te perseguindo, se você usar o que Deus deu, o talento.
O dom que Deus te deu. O mesmo dom que vai fazer você vencer é o mesmo dom que vai fazer os inimigos morrerem, padecerem todos que te perseguem. Quando a gente fala de inimigo, não estamos falando de pessoas. A nossa luta não é contra a carne, é contra o Satanás, que entra nas pessoas e faz tudo que tem que fazer. Agora, qual que é o seu talento? Eu não sei. Não, lógico que você não sabe, você nunca se interessou por isso. Qual que é o talento que você tem? Você tem que usar isso para abrir as portas para você, e você tem que usar isso para fechar as portas. Quando o inimigo vier, você usa o seu talento. Você sabe por que muitos de nós estão padecendo? Porque Deus deu talento para nós e nós não estamos usando. E quando Deus voltar, quando Jesus voltar, ele vai falar assim, eu te dei um talento, cadê o seu talento? O que você fez com o seu talento? Ah, não sabia. Eu estava passando pipa. Estava chutando cachorro. Chutando cachorro, pisando no rabo do gato, dando um safanão no papagaio, nem me interessei por isso. Nem me interessei por isso. O papagaio estava quietinho assim, entendeu? Então é isso que vai acontecer, gente. Não tem para onde a gente fugir, cara. Não tem desculpa para a gente dar. A gente não vai ter desculpa. Ah, eu não sabia. Qual que é o seu talento? O que você sabe fazer de melhor? Faz isso para Deus. Faz isso para vencer os problemas. Para vencer essa desgrameira de vício. Para vencer essas outras coisas aí. Vou te ver, dá para correr. Dá para correr. Tem gente que fica bravo. Vamos pegar esse nanico aí. Então você tem que usar o que você tem para você vencer os problemas, as dificuldades. Agora a gente tem talento, não usa. Não é você comprar um carro zero e deixar na garagem. Só que nós vamos dar conta disso. Infelizmente a notícia que eu tenho para dar para nós hoje é que nós vamos dar conta disso. Deus vai chegar e vai falar assim, cadê os talentos que eu te dei? Aquilo que é para você fazer melhor. E às vezes as pessoas pensam, não, eu tenho que cantar, eu tenho que tocar, eu tenho que virar pirueta, eu tenho... Não é isso. Só o fato de nós ser uma pessoa boa, ajudar quem precisa, já é um talento. Eu conheci uma pessoa que ia bem para a igreja, só o fato dela estar lá, já era o chamado dela. Só o fato dela estar lá. Só que isso todos nós temos. Todos nós temos isso. A pergunta é o que nós estamos fazendo que Deus deu para a gente. Moisés pegou a vara dele, bateu lá no mar, o mar abriu e foi Moisés, sabe mesmo a vara? Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha lá, o povo passou e disse o Senhor, aqui, versículo 18, não, 18 não, 26. Desculpa. 26. Quando o povo passou, olha que Deus disse para Moisés. E disse o Senhor para Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. O mesmo objeto que ele usou para abrir, ele está usando para fechar. Amém? Qual é o seu talento mesmo? O que você faz também? Deus, ajuda. Descobrir nossos talentos. Sabe, uma das coisas que acontece hoje em dia, eu não quero ser crente. Não quero ser crente. Quer ser crente? Não quero ser crente. Mas não é isso. É o que você sabe fazer de melhor. É você fazer para Deus. Vocês têm ideia de quantas pessoas foram beneficiadas aqui quando Moisés usa o cajado dele? Dizem estudiosos que eram 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Era a cidade de Campinas 2 vezes, lá tem 1,5 milhão de habitantes. Era 2 vezes cidade de Campinas.
Aqui nós temos 1,5 milhão. Quantos mil caras, então? 6,4, sei lá. É. 8,4, que aqui já para 200 e pouco. É pegar todo mundo aqui, ó. Colocar lá dentro, pegar mais 8 vezes o tanto que tem gente aqui, os gatos, os cachorros, os papagaios, todo mundo colocar. Tudo. É. Talvez não dá um número aí. É, Deus poderoso. Glória a Deus. Só o cajado que ele estava beneficiou um monte de gente. Talvez, deixa eu falar uma coisa para você assim, talvez você, a gente, isso acontece muito, né? A pessoa se menospreza muito. Eu sou um coitado, sou um coitadinho. Se vitimiza. Se vitimiza. Coitado é o diabo. Ele é coitado, porque ele vai para o inferno, não tem noção. Já está contado os dias dele. Entendeu? Então, nós não podemos nos vitimizar. A gente não vai ter desculpa para dar para Deus. O que você sabe fazer de melhor, faz para Deus. Entendeu? Porque através de você fazer para Deus, você pode alcançar um monte de gente que está precisando. Tem gente que é um tagarela, desculpa aí. Fala mais do que o homem da cobra. Quando é para falar, para ajudar alguém, não fala nada, é falado. Tem uns que não é aqui não, é lá na África. Vai passar pelo médico, não tem médico. Vai passar pelo médico, não fala nada. O médico vai embora, ai, minha cabeça, meu calo, meu nariz, meus olhos. Né? Aí não fala nada. A enfermeira também vem o dia inteiro aqui, não fala nada. Quando ela vai embora, um tosse, outro vira cambota, outro vomita, outro faz. Quer dizer, a gente não pode se vitimizar. Nós estamos no mesmo barco. Todo mundo aqui é igual. Só que a gente tem que entender que o dom que Deus me deu, o talento que Deus me deu, pode servir para alguém. Pode ajudar alguém. Né? E se a gente chegar um dia que a gente falar que nós passamos por um lugar onde não tinha ninguém que precisava de nós estamos mentindo. Tem um companheiro que precisa de nós aí. O que nós estamos fazendo para ajudar o companheiro? Reclamando dele, murmurando dele, falando, muitas vezes, sei lá o quê, está ajudando, está acarretando para você mesmo. Tudo que a gente faz, os outros, carreta para nós. Lá na frente vai ter a resposta. Muitos de nós pagamos preços hoje porque a gente lá na praia não pisou na bola, nós chutou o cachorro lá, pisamos no rabo do gato. Entendeu? Qual é o seu talento mesmo? O que você sabe fazer de melhor? Faz para Deus. Você pode ajudar alguém. Ah, eu não sei. Estou com 250 anos, nunca perguntou para Deus, nunca se interessou por isso. Quer que Deus abençoe? Deus não vai descer aqui, ou passar aqui na televisão. Ô, pessoal da Clínica Nova Rio Claro, é transcender 3. O que vocês precisam? Esquece aí. Deus não vai fazer isso. É você que tem que abrir o seu coração e falar: Deus, eu nasci para um propósito. Qual é mesmo? Você não é um erro da natureza. Pode chegar alguém e falar para você: você não deveria nem ter nascido. Não, se alguém falar isso é o capeta, pode ter certeza que é o diabo usando. Deus, por que eu nasci mesmo? Qual é o seu propósito na minha vida? Qual que é o propósito do Senhor na minha vida? Por que eu estou aqui? Eu não estou aqui brincando. Você não está aqui brincando. Você não nasceu na sua família porque não tinha outra. Deus falou: vou dar isso aqui para essa família minha mãe. Tudo tem um propósito. Talvez a gente se vitimiza porque eu sou o ovelha negra da família. Não, mas você se interessou para mudar? Você se interessou para ser diferente? Você perguntou para Deus qual é o propósito? O que ela tem que saber é que Deus não castiga ninguém. Ele corrige, como um pai.
que ama seus filhos. Deus corrige. E por que Deus corrige nós? Porque Ele não quer que a gente vá para o inferno. Por mais que tem pessoas que querem ir para o inferno, Deus não quer que a gente vá. Então Ele começa a corrigir. Ele começa a permitir que a gente passe por situações para que a gente pare de reclamar. Tem gente pior que nós. Tem gente pior que nós. Uma situação pior que a nossa aqui. Hoje eu estava passando numa rua, não lembro qual rua que era. Não lembro qual rua que era. Mas era pro lado de lá da cidade. Acho que era na 29, se não me falha a memória. Coisa lá e eu acabei vendo o menino. O menino teve por aqui, ficou um tempo aqui. Estava lá, na rua, na calçada, um frio. Talvez o pai não quer mais saber dele, que estava lá largado. Então tem gente numa situação pior que a sua. Você ainda tem gente que se preocupa com você. Agora por que você reclama? Deus. Por que você murmura da situação? Tudo que nós estamos passando hoje aqui, nós plantou lá atrás, há pouco tempo atrás. Não foi muito tempo. Há pouco tempo nós plantou. Então qual é o seu talento mesmo? O que você faz de melhor? Tem gente aqui no nosso meio que tem dons, tem dom de visão, tem dons, sabe? Tem dons para poder usufruir. O cara não fala nada. Tem gente que tem dom de cura, pode chegar num cara aí e falar, não, você está gripado, vou orar para você. Ora lá, você é curado. Mas nunca se interessou por isso. Nunca abriu o coração para Deus. Nunca falou, Deus, eu estou aqui, ó. Ô, Deus! Uhul! Aqui, Senhor. Conta aqui comigo. Eis-me aqui, Pai. Tem outros que não é aqui não. Nada. Nada. Só nada. Só nada. Não vem aqui não. Coitado da água. Como chama aquele faz velado? Velado? Não sei como chama. Só Bacana. que tem o dom de tocar violão e não toca. Nossa. Mas não tem aqui não, é só lá na África, lá, vem louvor para Deus, cantar para Deus bonito, voz de trovão. Glória a Deus. Ah, estou ruim. Nossa. Isso passou um gato. Né? Estão entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Estão entendendo o que eu estou falando? Santo Senhor. Pai. Tem outros que tem o dom da palavra, sabe falar bonito, mas não usa isso para aqui, lendo a Bíblia aqui. Semana que vem eu vou fazer um culto diferente. Não sei se eu ouvi isso ontem, ou vi segunda-feira. Acho que foi ontem que eu ouvi. Não sei se eu ouvi, ou se eu sonhei. Eu sei que eu vi alguma coisa nesse sentido, não sei se foi aqui, eu sei que eu vi alguma coisa assim. Alguém falou um versículo lá, e o cara pregou em cima daquilo que o cara leu. Foi aqui, eu acho. Hã? Não foi aqui? Não sei então, eu não sei se eu estava que eu vi alguma coisa nesse sentido. Foi Por aqui. exemplo, vamos perguntar aqui, quer ver? Ninguém sabe. Fala um versículo para mim, alguém aí. Um versículo. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bom, chega. Acabou. Eu consigo falar uma hora em cima disso que ele falou. Glória a Deus. Talvez você tenha alguma coisa nesse sentido que interessa, que você gostaria de saber que você não sabe. Mas para você saber, você tem que ler aqui. Ó. Se você ler a Bíblia e só ler por ler, você não vai entender nada. É que nem eu vejo de vez em quando umas espiritualidades. Não está adiantando nada. Entendeu? Vai pecar aí. Não é que está. O pecado ele existe, mas Vai pecar aí. não está resolvendo, não está servindo para o energia espiritual de nada. Vai pecar aí, né? Entendeu? Então assim, qual é o meu dom, o meu talento, o que eu sei fazer de melhor? Faz para Deus. Ó, é porque eu não. Tipo uma escolinha, um projeto social que é tipo uma escolinha.
Eu queria ser jogador de futebol. Um dia eu conseguia, mas fiquei no joelho. Tem parafuso dos dois. O que eu faço hoje? Vou lá, pego os meninos que eu sei que jogam bola, treino eles lá, disputo campeão, os torneios lá, e nós acabamos ganhando o troféu. Aí. E o outro? Entendeu? Então eu não faço isso porque é legal. Aqui, eu vejo que os meninos gostam de jogar bola, eu coloco eles para jogar campeonato. E nós, todo ano dá nós, todo ano a gente ganha desse aqui, ué. Oh, glória a Deus. Porque eu queria ser, agora eu ajudo quem quer ser. É meu talento, é um deles. Entendeu? Então assim, você pegar o que você sabe fazer e ajudar o outro que quer fazer. Que sabe fazer, o que tem vontade de fazer, mas não tem quem incentiva. Glória a Deus. Aleluia. Entendeu? Amanhã tem uns 25 que quer fazer teste para o Fluminense lá do Rio, para vir aqui em Cordeiro, para escolher uns meninos. Tem 25 anos ali, não tem como levar. Minha vontade é levar todo mundo lá para fazer teste, mas não tem como levar todo mundo. Qual é o seu talento que você sabe fazer de melhor? Moisés pegou o cajado dele, abriu o mar. Moisés pega o cajado dele, fecha o mar. O que você tem na mão, que você sabe fazer de melhor, se você começar a fazer hábito disso, né? Fazer isso não é hábito, né? Esqueci a palavra. Hábito da leitura. Vai fazendo todo dia, um pouquinho. Sem entender mesmo, vai fazendo. Vai virar hábito. E o hábito é o quê? Rotina. Vira rotina e depois, pronto. Acho que foi o Arius que fala, né? 90 dias, 90 anos. 90 dias, 90 reuniões. 90 dias, 90 reuniões, pronto. Vira o hábito. É cientificamente comprovado que após 21 dias consecutivos já se torna um hábito. Torna um hábito. Não. Se você ler pelo menos alguma coisinha durante 21 dias, aqui, ó, vai virar uma... deixa eu ler a Bíblia, tá falando. Mas o problema nós, aí entra uma das coisas que eu falei lá no começo, que alguém é a preguiça. Nós temos preguiça de ler, tem preguiça de falar com Deus, tem preguiça de fazer as coisas, e aí nós fica patinando, no caminho para seguir reto, nós vai lá para Leme, passa por Araras, para depois chegar em Rio Claro. Se o caminho é reto aqui. Qual é o seu talento? O que você sabe fazer de melhor? O que você pode fazer para Deus? Para ajudar o companheiro, para ajudar o irmão? Ah, não estou nem aí. Olha o egoísmo. Né? Ah, que lasca, que se dane. Tudo que nós planta, tudo que nós faz, vai respingar em nós mesmos. Tudo. Se você plantar coisa boa para alguém, Deus vai levantar alguém para plantar coisa boa para você também. Se você maltrata alguém, alguém vai te maltratar também. Você fala, oh, por que eu me maltratando, meu Deus? Porque você maltratou alguém lá atrás. Tudo que o homem colhe, ele planta. Ou tudo que ele planta, ele colhe. Só que assim, chega de plantar coisa ruim, está na hora da gente se tornar pessoas boas. Então, agora essa foi dura. Essa foi pesada. Está na hora da gente começar a usar o que a gente sabe de melhor, gente. E você está fazendo melhor? Eu durmo. Pronto. Aí. O que você está fazendo melhor? Ele usou o cajado para abrir, ele usou o cajado para fechar. O cajado tinha virado uma serpente lá atrás, que engoliu a serpente dos mágicos lá no farol. Você sabe quando você vai começar a vencer os problemas? Isso que tem feito separar? Porque a vontade do inimigo é ver você assim, ó, parado. A vontade do inimigo é ver você estacionado, sem fazer nada. Essa é a vontade do inimigo. Mas se você arregaçar a manga, ó, fala, peraí, eu vou descobrir qual é o meu talento. Você não é um erro da natureza, querido. Vocês não é um erro da natureza, vocês não é coitadinho, não. Vocês são pessoas especiais, né? Para Deus principalmente, que só falta se encontrar com Ele. São pessoas especiais, que Deus tem um propósito. Você não nasceu, se fosse para nós nascer onde nós queríamos,
Eu ia nascer lá na Grã-Bretanha. Ia ser um moreno falando. Né? Aqui é americano. Se você quisesse nascer onde você queria, você ia nascer na onde? Fala aí. Estados Unidos. Estados Unidos, ó. Ia ter pais americanos. Ah, eu queria nascer na França. Eu queria ser francês. Nascer em Paris. Né? Não, você nasceu na família que você nasceu, porque Deus tem um propósito na sua família. Glória a Deus. Graças a Deus, Senhor. Então não adianta você ficar reclamando. Maravilhoso. Glória a Deus. Tem gente que acha, né, que a mulher da natureza nasceu do nada. Então, por isso mesmo que não é um erro. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, Deus tem um propósito, não pode ficar o chinelo virado. Virou. Mito, é mito. Amém? Amém. Glória a Deus. Qual é o propósito seu na vida? Qual o propósito que eu sempre falo? Eu não sei. O senhor se interessou por isso? Você nunca interessou por isso, gente. Você nunca se perguntou por que eu estou aqui? Por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci... Qual é o sobrenome dos seus aí? Fernando. Fernando. Por que eu nasci na família Fernando? Primo da Paula Fernandes. Conhece a Paula Fernandes que canta? Primo? Parece? Muito obrigado. Qual outro sobrenome que eu enviei aqui? É parente de quem aqui? Nem Adriano Wagner. Wagner. Meu primo. Meu primo. Amém? Você não nasceu por nascer. Você nasceu por causa do propósito de Deus. Deus tem um propósito. Amém, Senhor. Só que hoje está meio desvirtuado, né? Está meio desvirtuado, só que está na hora de voltar. Está na hora de achar o caminho. Amém? O que Moisés usou para abrir, ele usou para fechar. Usa o que Deus deu para você abrir o caminho, a porta. Depois você pega essa mesma coisa que abriu e usa para fechar. Só mesmo Moisés, quando abre a Bíblia no início, fala assim, Gênesis capítulo 1, primeiro livro de Moisés. Não tem primeiro de Moisés. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Então feche os seus olhinhos, vamos orar, agradecer a Deus pela oportunidade e começa a pedir para Deus te mostrar o caminho. Deus, qual é o caminho que o Senhor tem aí? O Senhor tem para mim. Eu não nasci para passar em branco. Você não nasceu para ser em branco. Não é para passar em branco. Você nasceu para um propósito. Qual é? Não sei. Não adianta eu colocar a mão na sua cabeça, chupar bala house, se ele pula, se ele canta, se você não se interessar pelo processo. Pai, em nome de Jesus, eis aqui esses homens e muitas pessoas nos vendo agora. Para a glória do teu nome, eu te peço que o Senhor toque nos corações agora, em nome de Jesus. Abre seus pensamentos, suas mentes, para que eles possam se interessar em querer saber o que o Senhor tem de melhor para eles. Nós te pedimos perdão pela nossa ignorância até aqui e pedimos a Ti que o Senhor nos abra os nossos olhos e nos ensina o que o Senhor tem para a gente. Nós possamos entender e compreender que sem o Senhor não dá. Perdoa mais uma vez, nós te pedimos, as nossas falhas e usa nossas vidas. Que nós possamos, todos nós estamos aqui e quem está em casa, possa descobrir os seus talentos para que possa usufruir da glória de Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Bem forte. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.